Oi, gente, voltei, demorei, mas voltei. E voltei com um visual novo, vocês gostaram? Cortei o meu cabelinho. Mas hoje eu não vim falar sobre mim, mas eu vim trazer um novo quadro pro canal. Porque eu sou dessas, não continuo nenhum que eu crio, mas tô criando um agora. E eu não sei que nome que vai dar pra esse quadro aqui, mas hoje eu vim trazer pra vocês um pouquinho sobre Charlie e Lola. Se você cresceu nos anos 2000 e assistia TV Cultura ou Discover Kids, com certeza você já viu esse desenho, porque ele era icônico. Essa é minha irmãzinha Lola. Ela é pequena e muito engraçada. Esta aqui é a Lola, minha irmãzinha. Ela é pequena e muito engraçada. Com certeza você lembra dessa frase. E era um desenho que relatava o cotidiano de dois irmãos. Então, era coisas do dia a dia, não tinha uma trama, assim, muito viajada, assim. Era realmente coisas do dia a dia na visão das crianças e como elas lidavam com essas coisas que iam aparecendo, os desafios da vida pra elas. Então, eu resolvi trazer pra vocês algumas curiosidades que eu acho interessante de saber por trás do desenho Charlie e Lola, como por que os pais não aparecem e que os dubladores eram vozes de crianças de verdade, não era adulto imitando crianças. Então vamos começar. Assim como muitas das coisas boas da vida surgiu nos livros, então Charlie e Lola era um livro infantil, depois se tornou um seriado de TV. É um desenho britânico, um livro britânico, escrito pela Laurie Shield. Eu não sei pronunciar, mas vocês conseguiram entender. O primeiro livro foi lançado nos anos 2000. E eu acho que vocês vão lembrar, principalmente do episódio, né? Porque a gente não teve acesso aos livros, pelo menos eu não. Mas é aquele episódio / livro Eu Nunca Vou Comer Tomate na Minha Vida. Eu nunca vou comer tomate na minha vida. Eu acho que vocês lembram disso. E a Lauren, ela se inspirou nas crianças da vida real, do dia a dia dela. Ela começou a observar como as crianças se comunicavam e se resolviam entre si o próprio mundinho delas, porque a criança, ela entende o mundo de uma forma diferente do que a gente adulto. E é interessante ver como que elas resolvem os próprios problemas e como elas comunicam entre si os problemas. E aí, diante disso, ela resolveu fazer o livro focado especialmente nas crianças. Em 2005, a BBC adaptou os livros para a série. E no total, a série teve 3 temporadas, com cerca de 78 episódios, além dos especiais de Natal e Halloween. Foi um estouro, né? Acho que várias pessoas realmente que cresceram ali nos anos 2000 com certeza viram esse desenho em algum momento. E talvez até crianças mais novas ou mais velhas também tiveram acesso. Uma das coisas que mais me marcou e que me marca até hoje, que eu acho que é por isso que me deu um gostinho muito bom de assistir esse desenho, foi a estética do desenho. E claro, eu não poderia deixar aqui uma menção honrosa ao leite rosa, tá bom? Porque quando eu era criança, eu era viciada em beber leite rosa por causa deles. É icônico. Eu achei incrível quando eu vi, e continuo achando incrível toda vez que eu vejo, que eles usam a técnica do collage, ou colagem. Que eu prefiro falar colagem, né, porque eu sou brasileira. E eu tenho certeza que pra vocês também foi uma coisa marcante a estética do desenho ser feito com colagem e ter o desenho ao mesmo tempo. Então, basicamente, eles tinham o desenho 2D, né, o desenho desenhado no papel, e misturavam com fotografias de tecidos variados, texturas variadas. Então tinha as fotos realmente dos tecidos, misturado com o desenho. E aí fica nessa pegada bem divertida, eu acho incrível. Essa mistura dava uma sensação de aconchego, né? Em uma época que tava começando os desenhos 3D, realmente, né, gente? Coisas feitas à mão. Não tem explicação, é outra vibe, completamente diferente. Agora, algumas curiosidades sobre os dubladores. Os dubladores em inglês, todos eram crianças de verdade, então todos os personagens crianças eram dublados por crianças. Consequentemente, tinham que mudar os dubladores quando passava algumas temporadas ou quando passava alguns episódios e a voz da criança começava a mudar, eles tinham que trocar para outro dublador para continuar o tom de voz de criança de verdade. A ausência dos pais. Alguns desenhos da época também tinham isso, até desenhos mais antigos, tipo o Dudu e Edu ou o Snoopy. Nunca tem a presença dos pais. Você pode até ouvir, tipo, os pais chamando de do cômodo, mas nunca foca nos pais. É sempre o foco nas crianças, então é por isso que os pais não apareciam. Eles não eram importantes pelo que a essência do desenho é, que é o foco na visão das crianças sobre o mundo. Então os adultos eram deixados de lado e focado realmente nas crianças. Uma das coisas divertidas também desse desenho é como eles usavam a imaginação para resolver os problemas da vida real. Então, pra Lola conseguir começar a comer as comidas que ela não gostava, o Charlie, o irmão mais velho, começava a usar a imaginação
pra trazer essa curiosidade pra Lola, esse interesse em experimentar uma coisa que ela nunca comeu e falava que não gostava. Então aí ela começou a experimentar sombra de lua, que eram os tomates, que ela falou que ela nunca comeria, mas ela adora sombra de lua. Então ela comeu o tomate com outra visão. Ela não comeu o tomate, ela comeu sombra de lua. Eu acho essa dinâmica muito divertida pra criança que tá assistindo mesmo e pros pais que estão assistindo com a criança, entender que não é sobre você forçar a criança a fazer o que você quer. Às vezes ela precisa de uma adaptação pra ela conseguir começar a se introduzir realmente naquilo que você quer que ela faça. Não precisa gritar com a sua criança, você pode usar a imaginação e ela com certeza vai entender o que você tá querendo dizer de uma forma mais fácil. Vai ser até de uma forma convidativa pra ela entrar no seu mundo. A Lola também tinha um amigo imaginário chamado Soren Lorentz. Eu acho que é assim que pronuncia, eu só lembro do Soren. Mas enfim, ela tinha esse amigo imaginário dela, que representava os medos e incertezas da Lola. E ele servia de apoio moral, quando ela tinha medo ou receio de fazer alguma coisa nova. E uma das coisas que também é muito marcante, eu acredito que todo mundo tenha reparado nisso, mas se não repararam eu vou pontuar agora, que é sobre a relação entre o Charlie e a Lola. O Charlie, ele é um garotinho que tem mais ou menos entre 7 e 8 anos, e a Lola é uma garotinha de 4 a 5. E ele, como irmão mais velho, sempre tenta ajudar a Lola da forma que ele entende o mundo. Eles conseguem ter uma boa conexão, ele consegue conversar na linguagem da Lola. Ele não é aquele típico irmão mais velho que tenta afastar a irmã mais nova, ou então que fica brigando com a irmã mais nova, porque eles são diferentes. Não, pelo contrário, o Charlie é um personagem com extrema paciência, que tem muita empatia, não resolve as coisas gritando. E isso é muito legal do desenho colocar como os irmãos são importantes um na vida do outro para ensinar inteligência emocional, a empatia, a cooperação, sobreviver em sociedade, né? Uma pessoa que tá passando por dificuldades, você não fica brigando com ela ou deixa ela no canto e esquece, finge que não viu. Você ajuda ela para ela conseguir se incluir e ajudar toda a comunidade. E eu acho que o desenho passa exatamente isso, e isso é uma das coisas super legais. E você, qual era o seu episódio favorito de Charlie e Lola? O meu, eu tenho dois, um que ela quer ser o sol na apresentação da escola, e o outro dos sapatos vermelhos, que ela ficou obcecada pelos sapatos vermelhos dela. Eu acho que são episódios muito divertidos e eu lembro bastante deles, então é algo que ficou bem marcado na minha cabeça. E de vocês, qual que foi que ficou mais marcado? E é isso, gente, eu quero trazer mais desenhos pro canal, porque eu adoro falar sobre desenhos. Eu fui uma criança que assistiu muito desenho, muita TV Cultura, muito Discover Kids, muito Cartoon Network. Eu gosto muito de falar sobre desenhos, principalmente os que eu assistia quando eu era criança, e eu quero trazer eles aqui, pra deixar como memória também. Eu acredito que as pessoas que cresceram nos anos 2000 têm essa fome de nostalgia. E se você também tem algum desenho que você queira indicar pra mim, pra que eu possa trazer em próximos vídeos, fique à vontade pra deixar nos comentários, se inscreve no canal e compartilha, tá bom? Então, até mais!